Gente, desculpe, não sei o que foi que houve. Caiu de uma hora para outra. Vamos reiniciar a live. O professor Ricardo vai estar mandando de novo para mim aí o convite. Viu, Ricardo? Por favor. O Ricardo manda de novo para mim o convite, para mim aceitar aqui. De alguma forma a internet nos tirou do ar. Né? Espero que não seja nada que venha dificultar o processo agora, continuado, tá bom? Vou esperar o Ricardo mandar de novo para mim o convite. Já mandou. Vou aqui aceitar, Ricardo. Aceitado. Pronto, Ricardo. Você já está sendo adicionado. Eu vou retirar o primeiro link. Como nós estávamos falando, nós temos essa live uma proposta de falarmos um pouco sobre história, sobre os processos históricos, como se dá a produção historiográfica, discutir um pouco isso. Deixa eu aqui, gente, excluir um vídeo, primeiro vídeo, para não ficar 2 vídeos lá. Olá. Pronto. Então, você que estava conosco, por favor, desculpe, né? De alguma forma aí o vídeo saiu do ar. E eu não sei o que foi que houve, mas eu estou excluindo o vídeo antigo para não ficar 2 vídeos lá na minha página. E estou deixando apenas esse vídeo aqui. Pronto. Beleza. Então, como a gente estava falando, o nosso querido professor Ricardo, juntamente comigo, nós nos juntamos para, às quartas-feiras, tratar esse assunto de história. História mais história. O nome tem essa proposta, né, de estarmos aí conferindo e dando a nossa opinião sobre a produção historiográfica, o uso das fontes, historiadores variados, e aí vai. Bom, vou deixar o Ricardo falar agora, e eu vou aqui passar alguns links que eu tinha passado, mas agora, como caiu, eu vou passar de novo. Depois tente retomar a parte introdutória quando você voltar, Anderson, que você estava falando inicialmente, que se perdeu no outro vídeo, tá? Quando você iniciou. Tá certo? Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, pode ficar à vontade. Eu ia iniciar falando que é muito bom estar com o Anderson nesse projeto e, de fato, eu queria chamar a atenção para algo que foi dito no vídeo anterior, na live anterior, que foi uma live introdutória a respeito do projeto, mas ali, assim, de maneira muito pincelada, nós terminamos falando de muitos aspectos ligados à história, e aí ao aspecto da história profissional. E eu gostaria muito de falar, novamente, só um detalhezinho sobre o público-alvo, que me chama muita atenção nesse momento da conjuntura do Brasil, mas também de uma conjuntura global, né, diante de muitas coisas e movimentos que nós estamos vendo. O que me chama muita atenção, do meu interesse muito particular, é o como esse projeto ele pode se despertar para as editoras, principalmente as editoras que publicam os livros didáticos, que são os mais consumidos dentro das escolas. E por que são os mais consumidos dentro das escolas? Justamente pelo motivo óbvio da maioria dos estudantes serem aqueles que não estão na rede privada, mas na rede pública. E assim sendo, os livros didáticos são os mais utilizados, incluindo, obviamente, o livro didático dentro da escola privada. Então, no 5º ano, vou colocar do 6º ano, ensino fundamental 2, esses alunos só têm acesso a este único material didático. Livros textos são uma raridade para esses alunos terem acesso. E mesmo que tivessem acesso, os livros textos também seguem uma determinada cartilha dentro da perspectiva e do propósito de cada editora, principalmente das editoras que são as maiores produtoras dos materiais didáticos no Brasil. O segundo público-alvo que chama atenção são os pais. Digo
é muito simples, é o fato dos pais terem essa contribuição muito pontual naquilo que é o alcance de seu filho sobre a verdade da história. E a história, ela tem esse aspecto muito peculiar da análise, que pode passar por uma análise equivocada, principalmente se a sua fonte é uma fonte que não é uma fonte confiável, que é o caso do livro didático atual. A maioria, pelo menos, não é confiável. Óbvio que não estou aqui descartando toda a grandeza por trás e todos os assuntos verdadeiros dentro do livro didático. Já conversamos até sobre na outra live. Há muita verdade ali. A questão são os pontos principais e a falta de sinalização correta e, ao mesmo tempo, de equivalência de dados dentro do material didático. Como o Anderson deu exemplo na última live, né, um conteúdo de 3 páginas para determinado assunto, de um determinado viés, porém, quando vai falar de um outro viés, de outra fonte histórica, somente um parágrafo. Né? Isso mostra claramente a tendência do material didático naquela questão específica. Né? Óbvio que nós não estamos aqui para condenar o livro didático, jamais. O livro didático, como falamos naquela última live, é fundamental, principalmente pelo fato dos alunos pobres, de classe média baixa, não terem, né, acesso, né, variados livros textos, e o fato também no Brasil ter pouco livro confiável no âmbito da história, certo? Hoje, há pouco tempo que muitas editoras começaram a publicar obras de outros autores, de autores que não são muito da linha francesa, para ser muito bem claro, né, para ser bem claro essa questão aí. Agora, o terceiro público-alvo que me chama a atenção, né, e aí eu estou muito alegre com esse projeto por causa do terceiro público também, são os meus colegas professores. Acho que Anderson fica muito feliz também com esse fato, por conta do seguinte: é um momento de discutirmos com muito mais sinceridade, com muito mais abertura, o motivo do nosso posicionamento, às vezes, equivocado em sala, e como também escolha unicamente de determinados materiais em sala. Tem um amigo meu, que ele estuda em uma faculdade, eu não vou dizer para você, porque não pedi permissão a ele, mas ele tem o costume de fazer o seguinte: ele pega livros, né, livros textos de vários autores diferentes que não tem na faculdade, mas que são relacionados ao mesmo tema, e doa essas obras para a biblioteca da faculdade. E isso ele já fez com dezenas de obras, né? Assim, uma quantidade expressiva. Ele coloca lá, ele vai colocando lá. Ou seja, a faculdade não toma o caminho dela mesma perceber que ela necessita abrir as portas para todas as obras publicadas sobre aquele determinado trecho, aquele determinado recorte da história. Porque quando ela toma a decisão de somente por colocar na biblioteca obras ligadas a determinados fiéis ou a determinadas editoras, ela está absolutamente dizendo que a educação daquela faculdade ou daquela escola é uma educação comprometida com o puramente um lado. E aí vem a questão justamente do público-alvo: professor, coordenador, diretor de escola, bibliotecário. Colocar em mente que a discussão desse assunto é uma discussão viável, necessária, que deve nos ter um tempo de discussão para encontrarmos uma solução que não venha novamente a colocar a educação no Brasil como uma prisão de espectros ideológicos. Eu estou sendo muito claro hoje nessa questão porque ela precisa ficar muito clara. A minha intenção com essa live com o professor Anderson é justamente esclarecer esses pontos, esses paradigmas. A escola precisa, as editoras também precisam, consequentemente os professores, incentivar que os alunos não leiam somente uma segmentação da produção científica, histórica científica, ou seja, ela qual for, filosófica, o que for, que agora já até abriu o leque. Mas, principalmente, incentivar que se leia o oposto. Ele precisa ser lido. É necessário olhar, verificar, avaliar os autores diversos. Muito necessário. Eu não posso simplesmente chegar em sala de aula, apresentar a perspectiva de Karl Marx e jamais apresentar, na mesma
mesma proporção à perspectiva de Mises. Mises, né, na verdade o correto é Mises, né? Bom, Mises, isso seria contraditório para qualquer professor não apresentar as duas vertentes. Olá, professora Itaci, professora Cris, tudo bem? Um abraço, viu? Então, é contraprodutivo, gera alunos que não têm uma competência de avaliação correta dos fatos históricos, daquilo que está acontecendo no imediatismo e das suas avaliações mais profundas daquilo que já passou. Porque, obviamente, que as análises históricas presentes, elas são muito difíceis. As análises imediatas, elas são complicadas. Dos assuntos contemporâneos são muito complicados. Pode acontecer reverberações diferentes por conta de manifestações documentais diferentes. Mas aquilo que do passado também só vai ser bem aproveitado, bem avaliado, se as fontes que esses alunos têm tido acesso não são somente de um viés ideológico. Óbvio que professores diversos têm... Me perdoe, Anderson, a demora aqui, rapidinho, só para poder contemplar o que eu estou querendo produzir. É óbvio que professores têm o seu posicionamento ideológico pessoal. Você não pode simplesmente apagar essa característica do ser humano. O ser humano ele tem seu posicionamento. O seu posicionamento religioso, o seu posicionamento político, o seu posicionamento cultural, o seu próprio acréscimo pessoal cultural. O professor tem isso. Ele está nele. Inclusive, é constituição nele diante de tudo aquilo que ele leu, de tudo aquilo que completou sua vida. Agora, a escola, as editoras, não podem, em hipótese alguma, simplesmente colocar à disposição do aluno aquilo que é somente de um viés ideológico, e o professor não pode simplesmente chegar em sala de aula e fazer uma apologia constitutiva, absolutamente documental, sobre o posicionamento dele, ao invés dele dar uma aula dentro daquilo que é o proposto pela BNCC, que tendo a oportunidade, nós vamos ainda tocar esse assunto, conversando ontem à noite. Então, não há condição nenhuma disso acontecer em sala. Quando isso acontece, digo e encerro aqui essa minha introdução, compromete em absoluto a qualidade desse ensino e a proposta, aquilo que se propõe, que foi proposto o BNCC, bem como a própria intenção de se levar uma aula de qualidade para o aluno. Bem, Anderson. Tá me ouvindo bem, Ricardo? Estou ouvindo. Eu estava ouvindo um chiado, não sei se é ventilador, se é outra coisa, mas estou ouvindo bem. Deve ser o ventilador. Deixa eu desligar, ver se o chiado acaba. Peraí. Acabou o chiado? Parou. Ele acontece mais quando você fica mudo, porque aí o som do ambiente começa a acontecer. Ah, entendi. Bem, eu quero primeiro dar boa tarde aí a Irailde Santana, a nossa querida professora Cris Raineri, né, que ela possa estar sempre conosco aí. Nós vamos fazer até um convite para ela estar participando conosco em outro momento. Evenilson Batista. Evenilson, Ricardo. Eu não estou te ouvindo, Ricardo. Com certeza. Ah, sim. Evenilson Batista, que entrou aí dando palmas, ele é um amigo nosso, dono da rádio que eu te falei em Sergipe. Ah, inclusive, vai, meu irmão. Vez ou outra ele transmite a nossa live lá. Às vezes, quando ele me diz, já aconteceu, já transmitiu a live. Que bom. Então, gente, nós, como o professor Ricardo já colocou aí muito bem, vamos adiantar aqui, né? Nós temos aí um tempo, mas eu quero introduzir para os nossos colegas professores, né, reafirmar tudo que o Ricardo disse, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma vírgula, tudo que ele disse é correto e precisa ser visto. Nós temos uma palavra de um professor que foi aluno meu em uma turma de história, que nos mandou, eu mandei até para o Ricardo o zap desse aluno. Ele é um professor jovem, está dando aula agora, é o primeiro ano que ele está dando aula, ele pode até estar assistindo a gente. E ele disse: professor, não sei como é que o senhor fez os 3 anos e meio, lendo e passando todos os dias em faculdade e não saiu um revolucionário.
um cara de esquerda, um cara de luta e tal. Não sei como é que o senhor conseguiu isso. Eu assisti a live, achei muito legal a live e assim me abriu uma luz no fim do túnel de me equilibrar, né? É, E a gente fica feliz porque na primeira live nós tivemos um professor que está em sala de aula que ele não deixou de ser de esquerda, ele continua com pensamento de esquerda, mas ele percebeu que ele precisa equilibrar. Ele precisa, no mínimo, que é o que o Ricardo falou, né? Essa live ela tem um propósito para, no mínimo, se você é um professor de esquerda, que você seja pelo menos um professor de esquerda honesto, né? Por exemplo, eu me intitulo como professor de direita, mas eu procuro ser honesto naquilo que eu falo. Eu sei que existe um outro olhar além do meu em sala de aula, então eu vou trazer sim o olhar do professor, né, normal, até porque nós estamos engessados na nossa cadeia educacional. Aquilo, o aluno precisa aprender aquilo que o Enem vai pedir para ele na prova. Então, quer eu queira ou não queira, eu vou ter que ensinar para ele o que ele vai aprender na prova. Então, mas eu lembro de um professor amigo na faculdade que ele disse assim: quando você, e eu sempre faço isso, quando você quiser fazer as suas correções, dê sua aula e diga assim, colega, isso aqui é o que o Enem vai te cobrar na prova. Mas na verdade, não, viu? Isso aqui é mentira. O Enem vai te cobrar isso aqui, mas isso aqui, no mínimo, ou isso aqui é uma invenção, ou é uma afirmação muito tendenciosa. Deixa eu te dizer o outro lado da história. Não, isso é uma aula livre. No dia que eu for proibido de dar uma aula dessa forma que eu estou te dizendo, eu saio da escola, a diretora pode mandar para casa. Então, eu vou fazer o meu trabalho, explicar o que o aluno precisa para a prova, mas eu vou dizer para ele, se houver a necessidade de, que aquilo que ele está aprendendo para a prova é um recorte tendencioso. Ele precisa, se ele quer ser crítico, ele precisa saber que é aquilo, mas tem outra coisa que ele precisa ler também. Então, assim, a live está com essa proposta. Não é falar mal ou falar bem, é falar a história. O que é que a história diz? A história diz isso. Mas nós não ainda chegamos bem nesses meandros. A live de hoje, talvez a segunda live, de minha parte, nós vamos falar, junto com o Ricardo, lógico, nós vamos estar falando sobre história, o que é história, para que serve, como ela se formou no decorrer dos anos, né? Porque essa live também tem um foco de ajudar os alunos para o Enem, professores que estão dando cursinho. Então, nós vamos tocar um pouco nessa questão do que é história, a evolução histórica. Vamos tocar na questão das ferramentas e os usos que o historiador precisa fazer. E vamos chegar na aplicação. Qual a aplicabilidade real dos conhecimentos históricos? Talvez precisamos de duas lives. O material que eu estou usando, o Ricardo usa um, sempre ele usa os materiais, eu uso outros. Eu estou usando para os colegas que são professores. Ah, esses doidinhos aí que estão na live estão usando que material? Deixa eu te dizer. Eu estou usando Jacques Legoff, História e Memória. Estou usando um livro que todo aluno de História resume no primeiro semestre da faculdade. É o livro que é História, da Vavi Pacheco. Vavi Pacheco é um livrinho pequeno. Todo é. professor de História parece só conhece esse livro da Vavi Pacheco. Então dá lá o livrinho para você resumir. Eu estou com ele aqui aberto. Vou fazer leituras dele. Eu estou até ali. Além do livro da Vavi Pacheco, do que é História, eu vou usar um livro de um historiador que tem o mesmo nome, O que é História. Só que esse deixa eu pegar aqui o nome dele, H. Carr, Edward Harold Carr. Ele é formado na Inglaterra. O livro dele é conhecido aqui também no Brasil. Não é muito usado, mas o nome do livro dele também é O que é História. É o mesmo nome do livro da Vavi Pacheco. O livro do E.H. Carr, Ricardo fala inglês melhor do que eu, depois ele pode dar uma pesquisada quem é esse rapaz. É Edward Edward Hallett Carr. Hall. Isso. Ele é formado na Inglaterra, ele tem vários livros escritos.
E eu peguei, a parte que eu vou usar do livro dele, O que é História, é quando ele fala da história como ciência, que é um dos ataques que a história tem de não ser ciência. Tá bom? Também estou usando uma resenha do livro do Bloch, A História, os Homens e o Tempo. A História, os Homens e o Tempo, do Mark Bloch. E também estou usando um resumozinho de uma apostila da editora Aridissá. Então, assim, nós estamos pegando... Ah, e esse livro também, que eu acho ele muito legal, são alguns brasileiros que escreveram ele, O Ensino de História. Bom, O Ensino de História. Também é um livro muito usado nas faculdades do Brasil. Muito usado. Então, nós vamos começar a nossa live do básico. O que é história? Né? Eu vou fazer minha fala, depois o Ricardo vai fazendo a dele. E eu queria que as pessoas que estão na live podem colocar comentários, que nós vamos ler os seus comentários, tá bom? Concordemos ou não, nós vamos ler ele. Então, o básico é que a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que isso só vai ser discutido depois, mas história, né, nesse sentido, é uma palavra de origem grega e tal. A primeira pessoa que vai cunhar essa palavra, história, é o Heródoto, e por isso ele seria o pai da história. Por quê? Porque é a primeira pessoa que vai usar essa palavra, segundo as pesquisas que temos, no sentido de buscar pesquisar, elucidar, levantar fatos. Então, uma das questões que você sempre passa em sala de aula é a história, lá no início, ela trabalhava apenas o quê? Trabalhava apenas mito, a figura de linguagem era mística, né? Ela era muito mais oral do que escrita. E aí eu lembro que sempre há uma crítica à palavra pré-história, né? Os professores de história sabem que a história ela se divide em pré-história, história antiga, história medieval, história Moderna e contemporânea. Acho que é só essas. Ah, moderna e contemporânea. Isso, moderna e contemporânea. Aí, para você ver, nas primeiras aulas que você tem de história na faculdade, o próprio professor de introdução à história, ele diz o seguinte: pré-história se dá porque é um período que ainda não tinha história. Porque pré-história é um período antes da história. Então já é um nome errado. Não existe pré-história desde que houve o resgate da história oral, da história por imagem. Então, assim, pré-história nas próprias faculdades digamos assim, já é um nome retirado. A maioria dos livros didáticos, ele não deveria vir mais com essa palavra pré-história. Por quê? Porque pré-história é um argumento muito antigo de que a história só existe a partir da escrita. E por isso que ela é pré. Então, só que os próprios historiadores, seja de esquerda ou de direita, eles já derrubaram esse argumento, mas os livros didáticos continuam com essa palavra pré-história neles, porque é uma história apenas ainda no simbolismo, ainda no imaginário. E aqui eu vou ler um trechozinho, já vou passar para Ricardo, para ele fazer a introdução dele nesse assunto. Essa parte aqui eu achei interessante, do livro da Vavi Pacheco. Ela diz o seguinte: nós não podemos desconsiderar a história antes da escrita, porque essa já existia. A história ela tinha nuances de mito, que sempre falavam sobre o cosmos, a criação, a realidade dos homens, o início da humanidade. Então, essa linguagem mítica, muito relacionada aos gregos e a outros povos, ela não pode ser desconsiderada ou diminuída em relação à história escrita. Essa é a primeira coisa que nós vamos falar sobre o que é história. Ou seja, na minha primeira fala aqui, história não é somente o que está escrito, ou a partir dessa data escrita, que eu nem quero entrar nela, quando começou os escritos ou não, porque nós temos uma visão teológica, eu e Ricardo, muito diferente da visão histórica. Né?
A visão histórica do início da escrita é diferente da nossa visão histórica teológica do início da escrita. Então, nós nem vamos entrar nisso, porque isso vai dar muito pano para manga. Pano para manga. Aliás, eu não vou entrar, né? Eu não vou entrar, mas assim, o meu primeiro ponto aqui é esse. História, ela precisa ser pensada a partir do início não escrito, digamos assim, das figuras, dos mitos e de outros fenômenos sociais que estão anterior, usamos a linguagem do MEC, ao surgimento da escrita. Diga, Ricardo. O pessoal colocou comentários aí, né? Fica à vontade. Rosalice chegou, Iraildes colocou que a Mano, né, que ela é professora do Fundamental 2 de Língua Portuguesa, no município de Cairu. É minha vizinha aqui, né? Abraço, viu, Iraildes? E ama muito história, mas não pôde fazer porque não disponibilizava o curso próximo da cidade. E a Cris colocou aqui, interessante que eu já ia falar, viu, Cris? A Cris colocou aqui que gosta muito da denominação povos ágrafos. Mas eu uso a denominação, uma vez eu estava conversando isso com o Anderson, aqui na varanda, quando ele morava ao meu lado aqui, a gente conversava sobre isso, e eu me lembro que a gente chegou a uma conclusão que a palavra melhor seria... oh, meu Deus do céu, eu estava na ponta da língua aqui. História antiga, né? Aí, antes da história antiga, história ágrafa. Ou seja, os dados históricos que, na verdade, são o quê? São os painéis, os fósseis, né? Os utensílios, ou seja, a história ágrafa. Então, apesar de, como o Anderson falou, vou terminar não entrando no troço por causa do nosso aspecto teológico, né? Se fôssemos agora entrar no ponto principal histórico-teológico a respeito do homem, ou melhor, a antropologia teológica, que vai dar base para a história da antropologia teológica, a gente iria mostrar claramente que o homem foi criado já sabendo ler, sabendo escrever e ler, né, produzir seus próprios documentos. Mas não vamos entrar nisso agora. Vou dar seguimento ao que o Anderson estava falando, né, a respeito do que é história. Eu tenho essas duas obras, né, que eu estava falando, né, tanto a de Carl, eu não sabia, cansei a citar ele, mas eu tenho a obra do inglês, né, o que é história, da professora, está ali em cima, não peguei, e também a obra, inclusive a obra antiga, eu tenho a obra antiga dela, e também estou usando a obra de Bloch, né, tanto a do feudalismo quanto a outra, né, a dos métodos, né, principalmente quando ele fala a respeito do papel do historiador, né? E é uma das obras principais que todo historiador normalmente precisa ler, né? Quando está na faculdade, a Apologia da História. É lido, não tem jeito, né? Você tem que ler essa obra. Ela, na verdade, é requisito dentro de todo o curso de História, se eu não me engano. Se eu não me engano, ela é requisito. Sim. Está sempre né, como principal, uma das principais fontes de consulta, né? Para poder averiguar tudo. Agora, a obra que o Anderson estava falando, quando ele mencionou, né, do Edward Hallett Carr, né, Hallett Carr, já está na 7ª reimpressão, também é um clássico no Brasil, nesse sentido, dentro do âmbito da história. É uma obra muito considerada. Na Inglaterra está na 8ª. Já está na 8ª, né? Já está na 8ª. Aqui no Brasil... Na Inglaterra, na 8ª. Então, é uma obra muito considerada dentro das universidades, e como a gente, inclusive, estava conversando há pouco, ele e a Cris, num grupo de estudos clássicos, né? Todas as obras precisam ser lidas, principalmente as obras técnicas, porque é preciso avaliar aquilo que está sendo dito dentro da nova roupagem, da significância de história. Então, o que é história é uma das perguntas bem interessantes, que é aquele livrinho que eu estava mencionando, sempre faz a gente meditar, repensar. Se eu não me engano, aquele livrinho é de uma coleção. Você tem uma coleção inteira da Brasiliense, né? É uma coleção inteira da Brasiliense. Isso, tem até... Inclusive, o que é filosofia é aquela senhora que você ama muito, a Marina Chauri. É verdade. Todo mundo já entendeu pela risada que eu neguei o que ele disse que eu amo, né? A mulher que disse que odiava a classe média, deixa quieto. Vamos lá. Ela tem discípulas do porte dela, né? Do porte dela, que foi candidata aí a deputada estadual. Deixando quieto, voltando para o nosso assunto. O que é história, né? Tentando definir essa questão,
como o Anderson colocou, fez a divisão que normalmente é colocada, e quando você vai estudar teologia, a gente termina colocando essas divisões dentro de divisões maiores da Bíblia, né, Anderson? As questões ligadas aos dispensacionalismos, e aí você vai encontrar todas essas debaixo do dispensacionalismo, pois nós fazemos uma leitura da história principalmente voltada para o aspecto bíblico, né? Aquilo que foi definido, né, na história. Mas, obviamente, aqui agora o intento é o aspecto científico da história. Então, o que é história? Já se tentou definir este assunto, né, com muitas palavras, e quando você olha, meus dois professores da FASAG, Shirley está falando que somos professores dela aqui da FASAG, viu? Abraço, viu, Shirley? Shirley, tudo bem? Abraço, Abração. E quando você olha, né, os pontos de definições a respeito do que é história, você encontra definições complexas a definições mais simples. É óbvio que não é fácil você definir a história como ciência. Primeiro você tem que descobrir o que é história, depois definir, ela é ciência, ela não é ciência, né? E isso acontece inclusive com a própria filosofia. O nosso segundo ponto. O segundo ponto. Não vou entrar não, estou colocando o que é história ainda. Vou deixar para você introduzir o aspecto aí. Então, quando você vai ler as definições, são muitas. A própria definição do Bloch é extensa, né? A definição também do Carr é uma definição muito extensa. A definição mais simples é a da professora, esqueci o nome agora, você falou o nome dela no instante, esqueci o nome dela agora. Ravi Pacheco. Isso, é uma definição mais simples, porém ela define bem aquilo que é história, né? E está muito atrelada ao aspecto do homem e o seu contexto. Acho que essa definição é muito pequena, mas ela expressa bem o que quer dizer história. É o homem e o seu contexto, é o estudo deste homem e o seu contexto. Por que o contexto? As ações estão dentro de um contexto, os relacionamentos dentro de contextos, os efeitos políticos estão dentro de contextos, né? As próprias características, tanto de nascimento quanto de fim, de término de uma sociedade, tem um certo contexto. Por exemplo, olha o nascimento de Roma, olha o contexto do seu nascimento, olha o contexto de seu fim. Então, a história ela é o estudo do homem e o seu contexto. Agora, mesmo que nós venhamos a diferenciar um pouco as palavras em nossas definições, elas nunca serão contraditórias naquilo que se propõe a dizer o que é história. Porque por mais que outros digam que tem a ver com as suas ações, com os seus feitos, que tem a ver com os estudos daquilo que foi o passado de uma certa sociedade, tudo vai terminar no seu contexto. Então, as definições são diversas. A questão é se de fato entendemos o propósito da história como disciplina e, obviamente, aquilo que vem depois, né, se ela é ou não uma ciência. Né? Se ela tem ou não metodologia, porque para algo ser ciência tem que ter método. Quando tem método, então, significa que é ciência. Você fez sinal, Anderson, quer falar? Não, eu quero falar que nós estamos aí na live com o nosso professor Alex Santos. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu acredito que ele é professor em Valença. Não sei se do IFBA ou de alguma escola. Eu acho que ele é pai de um aluno Perspectiva. Se o professor quiser se manifestar, pode colocar, professor, o comentário do senhor que nós lemos aqui dentro do assunto que nós estamos tratando. Seja bem-vindo, o senhor e os demais professores. Seja bem-vindo, Alex. Essa é uma live justamente para também um público que é professor. Seja bem-vindo também. O professor César Manieri também acabou de entrar. Olá, César. Abração. Também um mestrando e também professor. Bem, então eu estava falando o seguinte. A história, ela, apesar de ter todas essas definições mais simples e mais complexas, ela de fato está atrelada ao olhar do homem, ao olhar daquele que investiga, ao passado, a fim de encontrar uma resposta mais próxima possível da realidade de determinado povo, de determinado acontecimento, de determinado período,
Então, é esse olhar mais técnico, é esse olhar mais cuidadoso, esse olhar um pouco mais fora dos ares da interpretação ainda. Observe que ainda não é o aspecto interpretativo, mas é o olhar cuidadoso de quem, como quem tira um entulho de um lugar buscando encontrar uma agulha. Então, a história ela tem essa característica e acredito muito nessa pequena definição a respeito do olhar histórico, né? Um olhar, ele é um olhar do homem e o contexto do passado. Ou seja, alguém no presente que olha para o passado do homem e o seu contexto. Óbvio, tudo isso está dentro de todas as perspectivas de definições que nós vamos ver e se vamos ler aqui ou não, né, a respeito desse assunto. Anderson. Como professor de história, lógico, nós estamos nessa live aqui um pouco mais abrangente. Só lembrando, Anderson, duas coisas. Tá? Desculpe, Anderson, só relembrando, se for falar de história antes da história antiga, usar o termo história ágrafa, aquilo que a gente conversou, inclusive, aqui em casa uma vez. Eu só estou reforçando aqui para lembrar para quem chegou agora. História ágrafa. Concordo, sim. Concordo, sim. Então, e alguns historiadores já falam sobre essa questão da história ágrafa, né? Não grafada, sem grafia. A Vavi Pacheco, nesse livro tão conhecido que é a História, ela lança luz, e eu acho interessante, porque aí o Carl também tem o mesmo caminho, e os outros. Um dado momento, no percurso da humanidade, houve essa preocupação. Nós não vamos ainda chegar no ponto específico, mas houve uma preocupação sinalizada pelos historiadores a partir do Heródoto, em que? Em olhar para a sociedade de forma ampla e fazer registros. Registros, assim, lógico, é por isso que eu digo assim, se nós formos trabalhar a teologia e a história aqui, o que nós não estamos fazendo, mas sempre vamos lembrar, por exemplo, se você perguntar para mim, professor, e eu falei isso na faculdade, o que eu estou falando aqui, eu falei na faculdade de São Bento, lá na São Bento, em Salvador, dentro do mosteiro, o professor perguntou assim, para você, quem é o primeiro homem que olhou para a história e registrou acontecimentos sobre a humanidade? Eu disse Lucas, antes de Heródoto. Mas quem de acha é Lucas? O professor perguntou, quem é Lucas? O cara que escreveu o Evangelho de Lucas. Ele olhou, registrou, fez o levantamento, fez todo um trabalho de história. Tudo que o senhor está me explicando que o historiador faz, o Lucas, o evangelista, fez. O Heródoto também fez, e outros também fizeram. Só que para a história, só fica o Heródoto. O Heródoto faz esse trabalho de compilação. E a Vavi Pacheco, ela diz o seguinte, a história é uma palavra grega ainda lá do início, que ela pode originar várias possibilidades de interpretação, desde a busca pelo conhecimento, desde a busca por informações. Vavi Pacheco diz o seguinte, durante muito tempo se bebeu de mitos, nós estamos chamando aqui de história ágrafa, né? Depois passou, ela faz um passeio pelo Egito, pela Grécia, e aí ela faz o passeio lá na frente, e ela diz o seguinte, o historiador precisa estar claro de que trabalhar com mitos, trabalhar com o imaginário, precisa ser feito em sala de aula de uma forma aonde esse conhecimento não seja diminuído. É aí onde eu quero falar. Não seja diminuído diante do que está escrito. E aí eu quero fazer a nossa primeira colocação aqui com professores de história. Qual é? Eu quero que você, quando estiver em sala de aula, saiba equilibrar essas questões. Por exemplo, se você é um professor de história e você diz que, vamos dizer assim, o mito ou o conto do Hércules, ou os contos gregos, eles são muito importantes, porque eles falam de história, eles falam na linguagem histórica daquele povo, contando uma realidade que eles viviam para que nós entendêssemos. Aí você vai dizer assim, professor, antes o senhor concorda? Concordo, tranquilo. Meu problema é quando esse mesmo professor
fala da linguagem que os textos bíblicos usam com desdém, com diferença, com diminuição. Quer dizer, se é um conto ou um mito grego, ele tem toda a importância histórica. Mas se é um conto, entre aspas, ou um mito bíblico, ele é diminuído a algo sem importância. Onde é que está escrito isso aí? Está escrito nas crônicas. E essas crônicas está onde? Na Bíblia. Não presta não. Isso aí é bobagem. Onde é que está escrito isso aí? Está escrito lá na Ilíade. Ou está escrito lá no conto de Homero, sei lá. Isso aí é importante. Isso aí é importante. Então, assim, se nós somos historiadores e nós estamos falando com documentos, eu preciso dar o mesmo peso que eu dou aos mitos gregos, eu preciso dar aos mitos hebraicos. Aos mitos... Por exemplo, quem nunca viu em sala de aula ou na faculdade um professor de história da África brigando pelos mitos africanos? Beleza. Vamos falar sobre os mitos africanos. A importância ao mito africano, sem nenhum problema. Agora, por que quando eu falo do mito africano, eu valorizo esse mito ao ponto de transformá-lo em história, e eu digo, ok, tudo bem, fazer, mas se eu falar de um mito hebraico ou abrâmico, eu tenho que diminuir ele a chocarrice, a algo menor, sem importância. É esse peso de valores que nós estamos tentando colocar nessa live. Entende? Se o mito é importante como história ágrafa, seja ele grego, seja ele hebraico, seja ele japonês, seja ele africano, que seja dado a esse mito que você chama a mesma importância que você dá a qualquer que seja o mito. O problema é que não se faz isso na prática. Quando você cita algo que está relacionado a um mito grego, a um conto hebraico, aquilo é diminuído. Por exemplo, eu poderia dar uma aula de história lendo um salmo da Bíblia. Mas muitas vezes eu fico temeroso de ler um salmo da Bíblia dentro da aula de história. Por quê? Simplesmente porque você não sabe quais serão as reações das pessoas. Mas se eu iniciar uma aula lendo um conto africano, por mais absurdo que ele possa me parecer, eu serei aplaudido. Por que essa diferença? Se ambos são contos, se ambos estão no mesmo nível literário, por que a diferença? É preciso que ao menos os professores que estão vendo o vídeo expliquem aos alunos por quê. Qual é a diferença? Aí você pode dizer, professor, mas o senhor é cristão. Volto a dizer o que eu falei no início da aula. Na minha aula, eu dou a mesma importância a um mito grego, eu procuro dar a um africano ou a um mito hebraico. Por exemplo, para me fechar minha fala e voltar para o Ricardo, que também é professor de filosofia. Você sabia, nós temos uma live de patrística, que sempre essa live acontece aos sábados ou domingos. Você já olhou no seu livro de história ou filosofia a quantidade de filósofos que naquele período que você está tratando, cristãos, tinham muito mais relevância do que filósofos que são colocados nos livros, mas eles lá não estão? O recorte foi outro. Então, é nesse nível que nós ainda estamos lá no que é história. Então, quero me deter ainda na questão desse equilíbrio do mito, equilíbrio dessas fontes ágrafas que precisa ser dada. Vai, Ricardo. Eu quero pegar esse aspecto do mito ainda, tem uma consideração que eu quero fazer, apesar de que quero logo reforçar aqui, concordo ipsiliteris com o que foi colocado por Anderson. E eu quero acrescentar, contribuir com a fala do Anderson com o seguinte, quando você compara a quantidade de documentos mais antigos que referendam Heródoto, e você compara os documentos, a quantidade de documentos mais antigos que referendam as histórias de crônicas, reis e principalmente o Pentateuco, você tem
mais de 1.200, quase 2.000 e poucas obras que referendam o antigo texto. Enquanto que de Heródoto, enquanto que do próprio Platão, você só tem aproximadamente de documentos oficiais mais próximos da época, aproximadamente 80 e poucas partes. Aí eu pergunto, historicamente, baseado em crítica literária, qual obra tem maior fundamentação de preservação de conteúdo? É o Antigo Testamento. Nem sem discussão é o Antigo Testamento, mas sem discussão. Você tem mais documento que comprova o aspecto histórico da pessoa de Jesus do que documento que comprova o aspecto histórico de Sócrates. Mas quando você está na academia, se você cita Jesus, você é um religioso. Se você cita Sócrates, você é um amante da liberdade. Olha que eu sou um grande elogioso do Sócrates, viu? Para ser bem claro aqui com vocês, está diante de alguém aqui que ama as discussões filosóficas de Sócrates, tratadas por Platão. Mas pronto, tudo bem. Indo para o aspecto puramente da questão do mito, porque é assim que é colocada no livro didático os assuntos que estão ligados à escritura. Por exemplo, você nota que nos contos de Hesíodo, né, nos contos homéricos, nos contos de Heródoto, você tem ali as realidades, por mais que tenham aspectos mitológicos, você tem a realidade tratada de assuntos históricos. Óbvio que Heródoto é o principal, dentro do mundo grego, a trazer um aspecto de metodologia para isto. Entretanto, nos contos de Hesíodo e nos contos nas poesias de Hesíodo e no conto nas epopeias de Homero, você tem verdades das batalhas que aconteceram. Você tem verdades do comportamento do povo. Por exemplo, quando nós estamos estudando antropologia, nós olhamos esses aspectos retratados, a vestimenta, a culinária, a língua. Você nota isso dentro das obras de Homero e dentro das obras de Hesíodo. Obviamente que também dentro das obras desse Heródoto, principalmente. Mas, quando você está lendo a escritura, você tem também relatos históricos reais ali dentro. Você não tem somente os aspectos espirituais, que são considerados aspectos mitológicos. Então, quando a arqueologia surgiu, ali, beirando ali o século XVII, XVIII, quando ela surge e se torna disciplina, de fato, né, no final do século XVIII se torna uma disciplina, começou-se a encontrar várias coisas no mundo inteiro. Várias coisas no mundo inteiro. Aí fazer essas escavações, encontrar esse, aquilo, outro. E nesses encontros, quando você chega ali na década de 30, com a expansão 39, né, com a expansão alemã pelo mundo, fazendo muitas escavações, a Rússia também fazendo escavações, grupos arqueológicos americanos, russos e alemães invadindo o mundo inteiro, principalmente o Oriente Médio, em busca, e principalmente também a Inglaterra, em busca de respostas a vários assuntos na escritura, presentes ali na escritura. Muita coisa foi encontrada que corroborava o texto bíblico. E para assombro nosso, como professores, que olham e querem preservar a veracidade da questão, nós percebemos que simplesmente as escolas, e por escolha muito particular, as editoras, não colocam que a escritura é uma das fontes que confirmavam aquele fato que foi encontrado pela arqueologia muito antes da arqueologia encontrar qualquer tipo de documentação. Isso só faz mostrar, e de maneira muito contundente, que a escritura é, de fato, a fonte primária mais confiável e fidedigna que existe. Ainda assim, que ela tenha aspectos que sejam considerados dentro do gênero mito, ainda que ela seja considerada assim, é necessário perceber que o texto bíblico traz aspectos históricos que até hoje não puderam ser negados. Um dos aspectos que mais era negado era a extensão do muro de Jericó. Eu me lembro que quando eu estudava, eu criança, né, criada no Evangelho, Rapaz, havia de tudo para acabar com minha vida em sala de aula nesse sentido, né? Sempre chacoalhado, sempre fazendo chacotas de minha cara. Aí chega na arqueologia, vai lá e descobre, né? E recentemente novas pesquisas apontam para a veracidade do fato,
as muralhas de Jericó. Abaixo do piso natural, né, ela afundou-se. E depois foi feito pesquisas e percebeu-se, as análises recentes, que foi por causa de um abalo sísmico. Aí eu me lembro que um professor, aí já na faculdade, disse assim, né? Mas ali ficou muito claro que não teve nada a ver com o chofar ter sido tocado. O que teve a ver foi que houve um abalo sísmico. Agora você percebe, né? Primeiro se negava a existência do muro. Como o muro foi comprovado, aí se negou, tenta se negar que foi Deus que provocou, de fato, a ruptura da terra pelo tocar do chofar, para que houvesse, né, a descida do muro. Ou seja, cada momento que a arqueologia ou as pesquisas históricas descobrem fatos que mostram e comprovam a veracidade do texto bíblico como fonte primária, a escola, as editoras, os textos, os livros textos tentam negar, por meio de seus autores, a veracidade desta, entre aspas, mitologia. Eu estou colocando assim um aspecto mitológico porque a Bíblia é colocada dentro desse gênero, junto com o gênero homérico, o gênero exildiano, né? Apesar de que Exílio tem muita poesia, né, presente. Apesar de que a Bíblia tem vários outros gêneros. Então você vai encontrar esse aspecto ali. Aí eu pergunto, aí volta a pergunta de Anderson. Dá-se ao texto de Homero, das epopeias, todo um glamour. E eu não nego que deva dar. Ali tem riquezas da história antiga da Grécia, da formação, né, de todo aquele período ali, antes mesmo da própria presença de Heródoto. Mas você não dá o mesmo peso ao texto que tem maior quantidade de fundamento arqueológico e histórico no mundo, que é a Escritura Sagrada judaico-cristã. É a mesma coisa que você fechar as portas para um entendimento muito mais aguçado da história antiga. Ora, não tem como não afirmar que a Escritura não seja a fonte mais confiável sobre a história do mundo antigo e os primeiros anos pós-Cristo, porque o Novo Testamento só trata do primeiro século, para ser bem claro. E as escrituras do corpo cristão, ou seja, daqueles que é a patrística, é o que mais contam o período do início da Idade Média até do início da Idade Média até o meio da Idade Média, que é o século VIII. E depois você tem agora os textos dos filósofos, os textos dos historiadores, que ali se manifestaram em outros períodos. Então, quando a escola toma esse posicionamento, até o professor, por exemplo, olha o que Anderson disse, fica até com receio de citar um texto, iniciar uma aula com um texto do Salmo, um texto real, ou mesmo um texto de uma batalha que está descrita lá em Isaías, que é um assunto histórico real. Ali não é uma questão de mito, é uma questão histórica. Você não pode nem classificar aquela parte do texto de Isaías como dentro do corpo do mito, porque a escritura não pode ser só classificada dentro de um gênero literário. Ela, na verdade, está dentro de vários gêneros, muitos gêneros literários, né? Então, quando você olha para aquele aspecto e você simplesmente não... você se nega a evidenciar a verdade que está ali presente, você está negando a história. O texto de Crônica, o texto de Reis, Primeira Reis e Primeira Crônicas, o texto de Primeira Macabeus, Segunda Macabeus, que não está na Bíblia protestante, mas está na Bíblia católica, são textos que apontam claramente a veracidade dos fatos, ligados a aspectos genuinamente históricos. E digo mais, o texto de Macabeus mesmo dá fundamentação histórica para a compreensão do avanço de determinados líderes históricos após a dissolução do governo desse Alexandre o Grande, quando dissolvido de sua morte envenenado. Então você tem uma perspectiva que está presente a respeito da história hebreia, mas também a respeito da história daquela região, que você só vai encontrar em 1ª e 2ª Macabeus. Ou seja, os próprios historiadores estão negando fontes históricas que são muito mais confiáveis do que um copo e uma caneca, do que um prato de barro, do que um talher feito de prata. E isso precisa ser levado em consideração. Esses aspectos me chamam a atenção, principalmente aí agora, e ao fundamento daquilo que é a base da formação de vários professores dentro das faculdades de História. E me respeito, né? Eu peço o respeito de todos vocês, não estou querendo desfazer aqui
da formação histórica de vocês. Estou falando, obviamente, aquele que se forma, que ganha um diploma, para mim é aquele que se aprofunda no conhecimento de história. Diploma para mim é nada. Eu pego ele, rasgo, toco fogo. É nada. Conheço um monte de gente aí que é formada e não tem entendimento de nada. Não tem competência nenhuma para dar, nem fundamento histórico para dar uma aula a respeito de história. Então, essa questão ligada e aqui, desculpe mais uma vez, né, não estou querendo aqui desfazer da formação de ninguém, só quis dar uma ressalva verdadeira a respeito do fato. Então, a respeito dessa fonte, que é conhecida somente como mito, conhecida somente como mito, ela é muito mais fidedigna do que várias outras fontes que são de cunho arqueológico, como Corpus, como entre outras coisas. Pois a própria arqueologia comprova a veracidade do texto bíblico até aqui. Em nenhum, para finalizar minha fala dessa vez, em nenhum achado arqueológico a respeito do mundo antigo no qual se propôs a escritura a fazer alguma menção a alguma controvérsia. Ponto. Anderson. Na continuidade aí, a Vavi Pacheco e o livro que nós estamos usando do Legoff, eles vão caminhando, chegam lá no século IV, século V, coincidentemente com o nosso último assunto aqui, a Vavi Pacheco, nesse caminho que o conhecimento histórico vai se formulando, história oral, o Heródoto começa a olhar e o Heródoto vê a necessidade de fazer pesquisa, mas não somente fazer pesquisa, mas de fazer perguntas. E aí a história ela tem um nascedouro muito próximo da filosofia, do perguntar de onde veio, para onde vai. Né? O Heródoto ele disse que um verdadeiro documento precisa ser investigado, pesquisado, examinado. O Vavi Pacheco também coloca sobre os ombros, né, do cristianismo, a contribuição do cristianismo sobre a questão linear da história. Né? Ela coloca o cristianismo uma religião que trouxe para a sociedade uma visão da história global, criação, o homem e tal. E aí é onde está, preste atenção, por mais que esteja esse livro da Vavi Pacheco, O que é História, é lido em 95% das faculdades de História. Todas. E ela dá a devida credibilidade ao assunto cristianismo, a contribuição do cristianismo nesse assunto de falar sobre a história global, sobre a criação do homem e sobre todo esse arcabouço que os hebreus trouxeram, linealidade, patriarcalismo e tal. Ela não fala até esse momento aqui em nada pejorativo colocado pelo cristianismo na contribuição da história. Ela faz a ressalva como não cristã, dizendo que esses documentos que eram produzidos e que foram produzidos, ela coloca aqui o seguinte, ó, neste período foram produzidos muitas documentações que ajudaram no século IV, V e VI a moldar o que nós conhecemos como sociedade ocidental. Moldou. Os escritos hebraicos, os mitos cristãos, eles ajudaram a moldar essa questão social. Se você, como professor, vai fazer uma crítica ou não a esse modelo, é necessário que pelo menos você seja justo ao documento, como foi aqui até esse momento a Vavi Pacheco. E aí no livro O que é História, do Mark Bloch, ele coloca o seguinte: história é quando se analisa todo esse grupo social dentro de um processo datado, seja ele em séculos, em dias, em anos. Aí o Marco Bloch coloca o seguinte: a história ela trabalha com o tempo cronológico e ela precisa fazer seus recortes. De onde eu vou falar, até onde eu vou falar e como eu vou colocar nesse aspecto da história. E avançando, gente, para a gente poder chegar
no outro ponto, aí nós vamos para o livro do nosso querido, né, Edward, quando ele vai falar sobre a questão de, ainda dentro desse assunto que a Valvi Pacheco ela trouxe aqui para nós. Eu gostei desse livro, na primeira vez que eu tinha lido, fazia tempo que eu não lia. Ele diz o seguinte, ó, Cal afirma o seguinte: nós não podemos, como historiadores, falar de uma história em que o único objetivo é a ciência dela e não dos seus valores. Então, assim, o que o Cal sugere é que nós não temos como falar, e aí vamos aqui fazer outra crítica construtiva, espero, a essa fala do livro do Cal, ainda lá no que é história. Ele diz o seguinte: ao analisar esse povo, ao fazer esse recorte histórico, ao me debruçar sobre um tempo histórico, eu preciso fazer com que a minha fala, o meu escrito, a minha aula, ela não pode falar daquele povo somente da parte científica dela, mas ressaltar os seus valores, as suas contribuições e aquilo que elas trouxeram. Então, o Cal traz isso para nós. Qual é a crítica que eu faço? É que quando você vai para a sala de aula, é claro, isso é notório, que o professor, na maioria das vezes, ele faz o recorte histórico, ele usa as fontes que precisam ser usadas, mas ele só ressalta valores que têm a ver com a sua visão de valorização. E é isso que o Cal vai criticar. Ele vai fazer uma crítica ao cristão e ele vai fazer uma crítica ao não cristão. Você ressaltar aquilo como valores. Valores, no mínimo, que foram feitos para contribuir com aquela sociedade. Ele coloca o seguinte: a história precisa ter como objetivo não somente a passagem de conhecimento e de ideias, mas de valores e de uma sociabilidade aceitável. Então, para fechar e voltar para o Ricardo, o Cal ele traz um. Até agora nós estamos falando dos mitos, da linguagem, da metodologia aplicada, dessa fonte ainda não escrita. Agora o Cal ele avança um pouquinho e ele diz sim, a aplicabilidade dessas fontes, desse recorte, ela não pode ser isenta de valores. Ela precisa ser mostrada dentro do âmbito em que ela está. Aí eu quero voltar para o Ricardo com a seguinte questão. O que muitas vezes se faz em sala de aula? Você estuda determinado povo e você busca. Quando o Cal aqui fala de valores, o Cal está falando de valores que agreguem a sociedade. Valorizem ou melhorem aquela sociedade. Não é naquela visão antropológica que está sendo feito ali, tinha valor para aquela sociedade e precisa ser trazida para nós e ser valorizada para que a gente comece a praticar da mesma forma. Uma coisa é você compreender que aquilo tinha um valor para aquela sociedade. Outra coisa é você trazer para esta sociedade aqui que isso precisa ser valorizado. São duas coisas bem diferentes. E aí é onde muitos historiadores pecam, se misturam com a antropologia, aonde, por exemplo, o que é que eu concordo com a antropologia? Eu preciso, como historiador, pesquisador da sociedade humana, compreender quais razões levavam aquele povo a valorizar determinado ato social. Você concorda que você tem que fazer isso? Concordo. Agora, daí a concordar em que eu preciso fazer aplicabilidade daquilo
ao meu meio social, aí é outra história. Não há. Vamos pegar assim. Aquela sociedade X, ela entendia que crianças que nascem com a perna menor do que os Vikings. Pronto, os Vikings. Para quem assistiu aquela. Para quem assiste essa série, os Vikings? Os Vikings, dentro da cultura deles, quando nasce alguma criança defeituosa, você mata. Ela não segue a cultura indígena de muitos povos. Como professor, eu vou buscar entender por que esse povo X, ele praticava e ele valorizava essa cultura. Sim. Agora, eu não vou que a sociedade que eu estou inserido valorize ela ao ponto de praticá-la. Porque eu não vejo valorização nenhuma em matar uma criança. Então eu posso até ensinar o meu aluno a entender o que eles faziam. Mas daí a concordar com isso, eu particularmente não farei sala de aula. É isso que o Cal está falando. Você precisa saber que a história, ela precisa passar valores. Mas quais são os valores que você tem passado? É isso que o Cal está colocando. Diga, Ricardo. Excelente essa etapa agora que você entrou. E o que o Carl fala, eu estava com o livro dele aqui aberto, interessante. Deixa eu colocar algo sobre o que você disse a respeito dos valores quando nós estamos tratando da história. O problema, para mim, quando eu olho o que foi feito, é que a história passou a ser contada somente pelo recorte e os acontecimentos. Enquanto que os personagens foram destituídos da sua característica de movedores da história. Eu tenho costumado a dizer que quando você conta a história pela perspectiva dos acontecimentos, ao invés de contar a história pela perspectiva dos agentes da história, você está descaracterizando a própria movimentação da cultura. Você está descaracterizando a própria movimentação dos personagens que trouxeram aquele arranjo do período que estamos vivendo. E quando esse tipo de coisa acontece, você perde na perspectiva os valores. Porque, por exemplo, uma coisa é você contar as ações de invasão da Europa por parte de Napoleão. Outra coisa é você contar a história na perspectiva da pessoa de Napoleão, ou analisando a vida de Napoleão e quem ele era. Então, a história deveria ser contada pelo olhar dos personagens, ou seja, nós olhando o personagem. Então, todos os personagens principais envolvidos seriam o ápice da movimentação em relação ao aspecto da história que está sendo contada. Então, por exemplo, a Revolução Francesa, você não iria somente olhar o aspecto dos acontecimentos da Revolução, mas a pessoa de Robespierre, né? A pessoa de Guillotin, a pessoa de Henrique, do rei, né? Você olhar todos os personagens e isso traria os valores de cada personagem diante da história. Esse é um aspecto principal que eu gosto muito de analisar. Ou seja, a questão do recorte histórico é importante? Você consegue contar uma história sem fazer o recorte? Não, porque a história humana ela é extensa. Ela, no mínimo, ela tem 6.000 anos, então ela é extensa. Para nós, obviamente, que somos cristãos, ela tem 6.000 anos, aproximadamente, né? Então você tem aí um recorte que você precisa fazer. Vou contar o recorte da história romana. Ou, às vezes, dentro da história romana, vou contar o recorte sobre o Triviato. Às vezes você quer fazer o recorte somente de Júlio César, você precisa fazer o recorte sobre Júlio César. Às vezes você vai fazer o recorte somente da história de Alexandre, né? As invasões, as batalhas, né? Então, esses recortes são necessários. O problema é quando os recortes estão descaracterizados dos personagens. E ao avaliar as questões ligadas aos personagens, nós temos valores e valores. E aí entramos naquilo que
nós sabemos muito bem que é o relativismo cultural, o relativismo histórico. Essa questão do relativismo é que vai mover um professor a, ao contar o sacrifício dos celtas a respeito de milhares de bebês, professores podem dizer, mas isso é da movimentação da cultura deles e dá isso um ar de até de glamour e mostrar o quanto o avanço do cristianismo sobre a Europa destruiu a cultura celta. Agora você imagina, né? Você imagina se como um professor consegue em sala de aula dizer que o avanço do cristianismo na Europa prejudica o avanço da cultura europeia da época, na qual, só um exemplo, os celtas praticavam sacrifícios de bebês aos montes. Foi encontrado mais de 2.000 ossadas de bebês sacrificados a deuses. E o professor tem coragem de, em sala de aula, dizer que o cristianismo trouxe prejuízo aos celtas. Ou seja, a única forma de um professor em sala de aula falar uma coisa dessa é esse professor sendo de fato do movimento do relativismo moral e cultural. E aí agora é uma questão de notar o seguinte: se eu apoio uma situação dessa, eu estou dizendo, e caindo, obviamente, mas diz, na perspectiva da teoria, né, de que não há cultura superior a outra, e nesse caso não haveria valor superior um ao outro, e isso é muito perigoso. Por que perigoso? Porque, como o Anderson acabou de explicar, eu estaria tendo que fazer uma apologia como é que se diz? Ao fato de uma criança nascer defeituosa e eu ter que sacrificá-la. Isso também acontecia no mundo grego antigo. Ora, se a criança não podia ter um status de guerreiro, por conta de sua condição física ao nascer, e ao ser examinado pelos sacerdotes, ele seria lançado da montanha embaixo. E a pergunta que fica é se eu tenho ou não uma compreensão real do que sejam os valores, né? Se de fato eu acredito que existe cultura ou não superior uma à outra. Eu me lembro que em uma aula de antropologia eu falava sobre esse assunto com os meus alunos na FASAG. E dizia o seguinte, e dando um exemplo muito simples a respeito disso, né? Se não existe cultura superior uma à outra, então o que fazem as mulheres do movimento feminista no Brasil no Ocidente, que lutam por mais liberdades, lutam, entre aspas, por mais liberdades femininas, mas quando você toca nos assuntos ligados a Israel, esse mesmo movimento defende o islamismo. O que faz esse acontecimento distoante na mente dessas pessoas? É justamente a luta política. Porque mais vale destruir a cultura greco-romana, judaico-cristã, do que entrar em um acordo por meio da própria lógica no que diz respeito ao que é o islamismo em relação às mulheres no mundo islâmico. E isso é difícil de compreender na cabeça de uma pessoa que tem o relativismo moral como sendo uma bandeira levantada. Então, nas palavras de Karl, o que Karl está dizendo é: se eu estudo os aspectos históricos, trago os aspectos metodológicos científicos para ela, faço a apresentação dos fatos ocorridos, mas eu não retiro dali também aquilo que foi o ganho, inclusive para o crescimento daquela sociedade, que é o aspecto de valor maior que ela tenha, eu simplesmente dei uma aula péssima, eu simplesmente, como historiador, fracassei. Em resumo, é isso que Carlos está dizendo. Eu fracassei como historiador. Porém, você imagina se eu tivesse que dar uma aula e, ao mesmo tempo, tivesse que exaltar o canibalismo, como vários professores fazem em relação aos índios que viviam no Brasil, na América Central. Há professores que conseguem exaltar. Ora, eu consigo exaltar a engenhosidade artística e arquitetônica e, ao mesmo tempo, a engenhosidade de engenharia dos astecas. Você consegue fazer isso. Dos tuoltecas.
Mas você não tem como concordar, não tem como aceitar aquilo que era a prática cultural religiosa daquele povo. É impossível, você tem que fazer essa distinção. Qual foi a contribuição dos astecas? A engenharia, a arquitetura. Você tem como verificar isso de fato. O próprio calendário, a própria conceituação de como eles criaram foram modernizando a sua linguagem. Mas concordar com a prática religiosa asteca, que matava todos os dias, fazia um sacrifício e existia um sacrifício anual, que era para a colheita, né, ao Deus Sol, que eram 1000 pessoas sacrificadas, com arrancado o coração, com essa pessoa viva ainda aí, o coração, a mão era enfiada no peito e o coração vinha pulsando na mão do sacerdote, ainda aí ele comia um pedaço e dava ao rei. Então, que tipo? Como é que alguém pode dizer assim, ó, a chegada dos espanhóis destruiu essa bela cultura? Nossa! Como assim a chegada dos espanhóis destruiu essa bela cultura? Eu já estou entrando em assuntos aqui que eu sei que antes vai dizer, não era para entrar, não. Mas, se você for analisar isso tem que, de alguma maneira, te deixar perplexo. Por exemplo, inclusive nesse momento, os historiadores caem em grande contradição no que diz o próprio relato da Escola dos Análises. Por conta do quê? Quem seria, no caso, o status quo? O status quo era a elite dominante astecas, ou seja, os sacerdotes, os reis. Esses estavam fazendo sacrifício de quem? Das tribos menores. Se formos olhar pela Escola dos Análises, tínhamos que olhar principalmente qual era o relato das tribos menores. E eram as tribos menores que eram caçadas e sacrificadas. Aí, quando você vai olhar a história direitinho, você percebe o quê? As tribos menores, quando viram os espanhóis, ficaram do lado dos espanhóis. Por uma questão muito simples que está arraigada em um ditado arábico, se eu não me engano, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quando eles viram que os espanhóis chegaram com força contra os astecas, eles se juntaram aos espanhóis, meu amigo. Quem não iria se juntar? Eu sou um líder de uma tribo pequena, caçado pelos astecas para servir de sacrifício. Eu não ia me juntar aos espanhóis? E simplesmente esse relato histórico não é contado. Você não encontra um professor no ensino médio, tirando os professores que vão a fundo nas investigações junto com os alunos, e no fundamental, no ensino entre o 8º e 9º ano, que tratam esses aspectos astecas e falam a respeito desses relatos que mostram o que os astecas praticavam e como foi que as tribos menores apoiaram o Cortés, entre outros. Então, colocando nesse pano de fundo a questão da moral, a questão dos valores, concordo plenamente com Karl. Eu tenho questões a duvidar das colocações de Karl sobre outros pontos, mas, de fato, um historiador, não vou nem colocar um professor. Nesse momento, vou colocar a palavra historiador aqui, que depois, inclusive, vai ter uma definição sobre quem é este, mas um historiador deveria ter claro em si: apliquei metodologia científica para avaliar o período, o recorte histórico, e aí trago eu esse aspecto, considerei principalmente os personagens envolvidos, porque é a ação humana que movimenta a história. Não tem história sem ação humana. Não tem história sem ação humana. Quando o historiador pensa em dizer que existe uma ação sem a condição humana, é impossível. É o homem que faz a história. Então, ao condicionar o homem, eu preciso entender o seu valor, qual é a contribuição daquela sociedade. Mas eu não posso jamais fazer uma apologia a sacrifícios de bebês, a sacrifícios de deficientes. Eu não posso fazer uma apologia a esta questão. Vou aí tirar, obviamente, destacado os aspectos dentro dos gêneros mitológicos, que são outras demandas de outros assuntos para que poderíamos fazer a análise aqui, que seria uma análise literária e teológica. Anderson, desculpe a demora aí, meu irmão. Não, perfeito, perfeito. Então, sim, caminhando aqui no Karl e voltando, para quem está vendo essa live agora, nós estamos fazendo leitura de 2 documentos. O livro da Vavi Pacheco, do que é História. Estamos fazendo leitura do livro do Edward Karl,
também o que é história e estamos dentro dando nossas contribuições. Eu estou na apologia da história Chegando ao também de século... Bloch, viu? Ah, sim, sim. Eu Dentro estou do aqui século também. IV, isso, dentro do século IV, chegando ao V, tanto a Vavi Pacheco como o Cal vão colocar o que nós vimos até agora. Você pega da Idade Antiga até o século IV, a história ela vai passando muito mais pela questão da oralidade, pela questão da transmissão de valores, e aí nós já fizemos aqui algumas discussões sobre o que é que deve ser repassado em sala de aula, de valor e de não valor. O Ricardo acabou de colocar aí que muitas vezes desse período são feitos recortes errados, errados no sentido de que daquilo que você quer passar. E aí nós avançamos para o século V. Do século V ao XV, do século V ao XV, os documentos que vão ser produzidos, e aí eu lembro muito bem qual é a opinião da Vavi Pacheco, do Legoff e também do Mark Bloch. Aí eu já queria começar chamando a atenção dos meus colegas professores. Do século V ao XV, na faculdade de História, você já começa com um problema. Qual é? É que a primeira coisa que o professor tem que desfazer, se ele for um bom professor, é dizer que do século V ao XV, esse período não é mais chamado de Idade das Trevas. A primeira coisa. Se lá o professor já tem que desfazer que a palavra pré-história está errada, aqui ele já tem que começar dando aula dizendo que Idade das Trevas foi um nome erroneamente usado para esse período do século V ao XV. Aí você diz assim, professor, por que isso é importante nessa live? Para mim que sou professor. É importante por quê? Porque esse mesmo professor que diz isso, ele esquece de explicar que essa nomenclatura é dada para esse período por razões únicas de diminuir o cristianismo. Diminuir. Rebaixá-lo a nada. A nada. Só que assim, o decorrer dos anos, e a Cris até falou sobre isso, o decorrer dos anos, o decorrer do período, foi tão gritante, que essa nomenclatura Idade das Trevas estava errada, que a própria metodologia de esquerda ou de direita tiveram que dizer, não, não, vamos tirar esse nome. Porque até 20 ou 30 anos atrás, o aluno aprendia que nesse período era um bando de padre bebarrão e prostituto, não houve nenhuma produção de conhecimento, nem na literatura, nem na pintura, nem na música. O homem morreu. Acabou. Era um bando de idiotas indo para as igrejas rezar a um Deus que não existia. O que é que tem para aprender desse período? Nada. É a isso que tentaram rebaixar o século V ao século XV. A Vavi Pacheco, como não é cristã, ela ainda tem que dizer o seguinte. Ela diz o seguinte, do século... Olha a palavra da Vavi Pacheco. Do século V ao XV, é produzido muito material, todos eles ordenados e dirigidos por cristãos, porém, sem critério e sem nenhum acompanhamento. Sim, já existia Méquia. Quem é que ia dizer quais os critérios que a minha querida Vavi Pacheco ela quer que eu entenda que deveria ter para que os escritos daquela época fossem feitos? Os critérios eram valores cristãos. Claro que sim. Os critérios eram pinturas, poesias, poemas, ou seja lá quais foram, cristãs. Isso é sério, gente. Por quê? Porque quando eu falo da cultura maia, a cultura asteca, a cultura inca, a cultura africana, eu não faço nenhum questionamento à produção literária, ou seja ela pintura, seja... Não, eu não faço nenhuma crítica, porque se eu fizer, eu vou estar sendo um cara muito maldoso.
Que não teve quase nenhuma, me desculpe interromper, não teve quase nada. Continue. Se eu disser que um vaso feito no período africano, seja lá qual for o ano, ele é feio, vão me tocar fogo na praça. Agora, toda a produção histórica, porque não tem jeito, não tem qualquer historiador sério. Ele precisa compreender que se eu quero falar da humanidade do século V ao XV, eu preciso entender como é que a igreja funcionava. O professor aí colocou o quadrívio, mostra a fantástica produção teórica e artística da Idade Média que o professor se refere. Obrigado, professor. O professor César Manieri fez aí a colocação dele muito pertinente. Perfeito. É isso. Só, professor César Manieri, esses livros, o quadrívio e outros que o professor Ricardo tem estudado aí com o professor César Manieri, com outros, o professor Ricardo dá aula de escola clássica, literatura clássica. Se vocês quiserem, depois procurem ele no privado, que ele tem turmas sobre isso. Mas o seguinte, o historiador, presta atenção como isso está errado. Eu queria, colega de história, nós não estamos falando aqui de cristandade no sentido religioso, no sentido místico dessa palavra. Eu estou falando de cristandade no sentido de produção de documentos, produção de fonte primária. Essas fontes não chegam aos alunos, não estão nos livros didáticos. Esses 1000 anos de fontes foram renegados a uma palavra de Idade das Trevas, a um parágrafo, a uma página que seja do livro. Os livros didáticos são interpretações de historiadores justamente ligados à interpretação de que aquele período era a Idade das Trevas. Exato. Então, assim, aí você pega lá o livro do aluno do 6º ano, aí ele vai falar, aí ele vai exaltar aí ele vai exaltar os incas. Eu sei porque o quê? Faz 1 ano e pouco que eu dei aula para o 6º ano, 2 anos que eu dei aula ao 6º ano e ao 1º ano médio, ao mesmo tempo. O livro lá vai exaltar os incas, os maias, os astecas, os egípcios, vai chamar romanos de bárbaros, vai esculhambar um pouco os gregos, mas ainda vai exaltar os gregos. Mas os hebreus têm um parágrafo lá no início. Tem um parágrafo. Sobre o povo hebreu tem um parágrafo. Um parágrafo do povo hebreu. Eu desafio qualquer professor de história para me mostrar um livro didático que tenha pelo menos 3 páginas falando sobre o povo hebreu, sobre a cultura hebraica, sobre a beleza da cultura hebraica, como eles são organizados, como eles criam a família. Um livro que fale da cultura hebraica como deveria, o tanto que fala da cultura afro, não sei o que você queira dizer aí. Então, para não fugir, voltando para o século V, do século V ao XV, você não tem nada. Quando muito, se resume à faculdade. Na faculdade você estuda o Legoff, inclusive tem esse aqui do Legoff, ó, né? A Idade Média e tal, muito bom, tem alguns buracos e tal, mas muito bom. O problema é que quando você estuda a Idade Média, do século V ao XV, você renega quem produz. Gente, é um absurdo tão grande, porque diga assim, quem foi que produziu a maior quantidade de fontes do século V ao XV, sejam elas de pintura, de escrita, lírica, poema, o nome que você der, foi a igreja, foram os cristãos.
E por que que isso não é colocado? Por que que isso é renegado à Idade das Trevas e você tira daí, aí você faz o quê? Da Idade Média, você escolhe alguns assuntos, eu vou deixar para o Ricardo já já. Do século V ao XV, o que é que você escolhe? Você escolhe assuntos que diminua a igreja, você escolhe assunto que demonize o senhor feudal, você escolhe assunto que acabe com qualquer resquícios de bondade na igreja. A igreja não tem bondade. Ela tem clérigos maldosos, ela ajuda os reis a diminuir as pessoas, e você não tem mais nada sobre isso. Mas eu quero avançar para outro ponto dentro disso, mas vou deixar o Ricardo colocar mais alguma coisa. O nosso querido aí, pode falar. Ah, sim, a Cris colocou. Quando o povo hebreu aparece. Cris. Tem hora quando que aparece. Porque dificilmente você vê em livro didático, verdade. Olha, vou voltar para o assunto da literatura, produção literária, que é ótimo. Eu vou um pouquinho para o mundo antigo e perguntar, cadê a produção literária, tirando gregos e romanos, do mundo antigo, que seja maior do que a produção hebreia? Não existe, eu respondo. Não existe. Só a produção dos salmos, só a produção de Provérbios, de Eclesiastes, de Jó e de o nome Cântico dos Cânticos, coloca no bolso, em quantidade e qualidade literária, todo o movimento do mundo antigo e suas nações. Não tem. Simplesmente nessa qualidade não tem. Só para você ter ideia, no Brasil, na USP, existe uma doutora que é uma das maiores especialistas no livro de Cântico dos Cânticos no Brasil e no mundo, essa doutora. Esqueci o nome dela aqui agora. Você pode pesquisar aí no Google, a doutora que é especialista em Cântico dos Cânticos na USP. Até hoje, o livro de Cântico dos Cânticos é estudado na USP. E, segundo as palavras dessa doutora, que não é de direita, é uma doutora esquerdista, segundo a palavra dela, é uma das obras até hoje mais profundas, de maior dificuldade de compreensão pelo nível linguístico desse texto. E também pelas suas alegorias. Uma professora na USP. Mas quando vocês olham para o livro didático, cadê a menção desse texto? Cadê a menção da profundidade literária hebreia? Você não tem produção literária nem no mundo azteca. Você não tem produção literária no mundo inca. Você não tem produção literária no mundo maia, nem no mundo tolteca. Você não tem produção literária nenhuma nos indígenas brasileiros, nos ameríndios. Pouca coisa ali feita. Calendários. Você tem, obviamente, alta ciência astronômica entre os maias e os astecas. Isso é uma verdade. É uma verdade. Esses são os aspectos que precisam ser mencionados. Mas literária, no nível de Cântico dos Cânticos, no nível de Salmos, produção literária histórica no livro em comparação aos livros de Josué, aos livros de Juízes, 1ª e 2ª Reis, aos livros de Crônicas, 1ª e 2ª, 1ª Macabeus, 2ª Macabeus, você não tem nenhum tipo de obra literária nesse nível. Impossível. Aí, vou para a Idade Média. Vou sair do ambiente da escritura e entrar somente naquilo que foi produção cristã. Final do 1º século, já ali com os pais apostólicos, que eu e Anderson temos inclusive falado sobre esse assunto nas lives de patrística, no Talk Teológico. A partir daquela produção ali, você tem acontecimentos históricos registrados, você tem assuntos literários, assuntos doutrinários, e tudo isso lá chegando à introdução da Idade Média, ali no século V, a partir de Agostinho, na sistematização. E quando você chega no final da Idade Média,
Inclusive, você tem o quê no final da Idade Média? Já tinha acontecido a Revolução Científica dentro da igreja. A Revolução Científica não acontece fora da igreja. Os primeiros cientistas eram cristãos. Os primeiros astrônomos eram cristãos. Os primeiros filósofos da Idade Média em produção científica eram cristãos. Aí eu pergunto, cadê a produção literária dos outros povos no nível de produção literária que a produção cristã produz, que os filósofos cristãos e doutores cristãos produziram? Não tem referência. Não tem referência. Só a produção, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, são 5 volumes. 5 volumes extensos que você entrega para um professor hoje ler e o professor sente diarreia porque não consegue compreender, porque ele mesmo tem dificuldade de compreender o texto, rapaz. E eu pergunto, qual é a idade das trevas? Um professor hoje não consegue compreender Tomás de Aquino, não consegue ler Santo Agostinho, compreender a cidade de Deus e vai falar que lá aquele período da cidade das trevas é risível. Ricardo. Oi. Deixa eu colocar aqui para você fechar aí sua fala. Um trecho aqui do livro. Gente, mais uma vez, nós estamos fazendo a leitura aqui da Vavi Pacheco e de outros. Não é para diminuir a obra de ninguém. Não. A obra da Vavi Pacheco é a opinião dela e, assim, é respeitada em várias faculdades. Mas preste atenção à contradição que ajuda na nossa argumentação aqui. Lá em cima, ela exaltou, de sobremodo, toda a cultura dos mitos gregos, egípcios e tal. Aqui, quando ela fala de Idade Média, olha o que é que ela diz. A Idade Média é um período que se vê associado a elixir, pedra filosofal, contos medíocres, lendas fantasiosas, até que no final do século XIV para o século XV, deixando as mirabolantes ideias da igreja, o Ocidente se abra para o conhecimento. Quer dizer, quando eu estou falando de contos e lendas egípcias, ou seja lá qual for, isso vale como conhecimento histórico. Mas quando eu vou falar da Idade Média, eu digo que aquilo era lenda, conto, e não vale nada. No século XV é que saíram desse período e foram para o conhecimento. Então, assim, ela própria entra em contradição quando ela diz que isso tudo tinha um certo valor, mas quando entra o cristianismo e esses escritos de 1000 anos, é diminuído a lendas, elixis, contos e fábulas sem muito valor. Diga aí, Ricardo. Pois é, essa questão da diminuição é provocativa, né? O sentido é tentar destruir, diminuir aquilo que é a sociedade cristã na Europa. Ora, quem não lembra que na década de 2000 começou a acontecer um movimento, principalmente depois de 2010, um movimento em torno de, nas escolas, de elevar a cultura africana, por exemplo, né? E aí tinha que se falar bastante, fazer festas, fazer simpósios dentro das escolas, com glamour em área, vestimenta, cultura musical, né, de danças africanas, exaltando muito esse aspecto, enquanto que não se podia falar mais a respeito dos aspectos ligados ao Boko Haram, ligados à escravidão ainda dentro da África, né, a grupos guerrilheiros, entre outras coisas. Ou seja, isso tudo ficou proibido de ser mencionado por professores em sala de aula. Eu mesmo recebi vários revés nas escolas que eu dava na época. Eu estava com vários revés na época, porque eu ensinava não somente esses aspectos, mas tudo aquilo que está envolvendo o povo africano naquele período, inclusive o sequestro de meninas para servir de harém no mundo islâmico. Porque a África, ela se mistura entre islamismo e socialismo. E somente a África do Sul é um país muito mais desenvolvido justamente por conta de ter bebido muitos aspectos cristãos do próprio colonialismo.
Então você tem todo esse problema. Agora você chega na Idade Média, a maior produção literária e a maior produção histórica. A gente só consegue contar vários fatos da Idade Média por causa do registro cristão. Por causa do registro da igreja, mas não no sentido somente da igreja. Às vezes as pessoas atrelam o registro à instituição. Entenda, o registro ali é de cristãos que se colocavam com olhares antropológicos, com olhares de historiador, teológico, e traçava o seu comentário dentro daquele assunto que estava acontecendo. E as fontes que nós temos a respeito daquele período são fontes fidedignas. Por exemplo, o próprio Lacombe chega num trecho do livro dele a respeito da Idade Média, tanto ele quanto esse Bloch comete um grande erro assombroso, de não mostrar para que servia os feudos do período. Rapaz, continuam a insistir, e isso é repetido nos livros didáticos, a insistir que os feudos simplesmente só beneficiavam os senhores feudais. E todo historiador, basta fazer uma boa pesquisa do período em muitas outras obras da época, e vão compreender com grande clareza que o povo que era protegido pelo feudo era o maior beneficiado, por conta de uma coisa simples. Os bárbaros simplesmente invadiam as regiões, pilhavam, estupravam tudo que encontrava pela frente. E quem estava dentro do feudo era protegido pelo feudo. Havia uma troca de favores, enquanto havia proteção e comida, as mulheres estavam na lavoura e os homens serviam como dentro do exército de cada feudo. E o feudo servia simplesmente como partes que guardava territórios dentro de uma nação no período. Era assim que funcionava. As pessoas não se tornavam conde de não sei o quê por causa somente de herança. Elas se tornavam um conde por causa da coragem de ter ido para uma região que foi invadida por um bárbaro com um grupo de homens, defendendo sua família, e ali se tornavam heróis daquela batalha. Então o rei coroava aquelas pessoas com títulos, e elas fundavam um feudo, e as pessoas que moravam naquela região eram protegidas por esse feudo. E simplesmente Bloch e Lacombe destroem essa questão da história medieval. Como seria para aquelas pessoas, as mulheres indefesas, que perdiam os maridos na guerra? Inclusive, haviam muito mais mulheres no período medieval justamente por causa disso. Os homens iam à guerra. Então nós temos muitas questões a respeito da Idade Média que são solapadas, que são ocultadas, e isso faz com que a compreensão daquele período seja completamente destruída. E aí eu volto. Cadê a produção? Eu volto. Eu quero fazer um teste com cada um que está assistindo essa live agora e posteriormente. Pegue qualquer obra de Marilena Chauí, de qualquer um desses aí brasileiros ligados à filosofia brasileira dessa atualidade, tirando, obviamente, Olavo de Carvalho, entre outros, e faça um comparativo com Provérbios, com Cântico dos Cânticos, com Salmos. Você não vai encontrar nenhum tipo de nível próximo. Faça um comparativo com as produções de Tomás de Aquino. Faça um comparativo com as produções de muitos outros posteriores a Tomás de Aquino, que eram cristãos. Os maiores cientistas, logo da introdução da Idade Moderna, os maiores cientistas eram cristãos. As maiores descobertas a respeito, inclusive, do heliocentrismo, é um cristão. É um cristão, rapaz. As pessoas ficam... As maiores descobertas das leis científicas foram feitas por cristãos e as pessoas ficam colocando que a Idade Média é uma idade das trevas. O início da razão, o início do aspecto científico nasceu dentro dos próprios filósofos cristãos. E se a pessoa tem capacidade mínima de avaliar a documentação daquele período, vai perceber quão profunda ela é e quão difícil de compreender por causa justamente da sua capacidade, da sua produção lógica contida nos textos latinos. Então, só isso aí já é muito claro para mostrar a compreensão incorreta, pífia a respeito deste assunto. Não estou aqui atacando a autora da obra, mas é a compreensão dela, infelizmente, é uma compreensão parca, limitada, no que diz respeito ao propósito da movimentação da escola principalmente francesa, de diminuir
tudo aquilo que foi produzido na Idade Média. Isso, e outra, viu? Vale ressaltar que muito dessas ideias está ligado à pessoa de Kant, viu? Quem bebe muito de Kant, principalmente ele está lá, como mesmo foi relatado, né, por uma obra dele, que enquanto acontecia a Revolução Francesa, ele estava tomando vinho e se divertindo, e o sangue sendo derramado na França, coisa que Robespierre aprendeu muito bem com ele. Anderson. Não, correto. Nós vamos já encerrar aí a live, o pessoal que está entrando agora. Nós estamos tratando sobre, pessoal que entrou agora, nós estamos tratando sobre história, sua produção, sua origem, suas ferramentas, né? E nós vamos continuar na próxima live ainda dentro desse mesmo tema. E nós estamos usando o livro da Vavi Pacheco, do que é História, e o livro do Eduardo Rau, e outros livros também. Aqui nós chegamos no século XII. Na produção histórica do século XII, ambas as fontes que nós estamos usando mostram que antes do conhecimento histórico em si, formatado como nós conhecemos hoje, com teóricos, com ferramentas, outras ferramentas foram surgindo, que nós podemos aqui questioná-las e dizer o quanto elas ajudaram e o quanto elas prejudicaram. As ferramentas apareceu lá no século XII, junto com a linha humanista, né? Apareceu os epígrafos, que são os estudantes, né, o estudo das inscrições, os numísticas, que é o estudo das moedas, sigilografia, o estudo dos selos. Quer dizer, algumas coisas começaram a ser muito antes da história dos análises, de outras questões, algumas outras raízes de conhecimento começaram a surgir. Isso tudo vai agregar no ofício do historiador lá. Ainda não é aqui produção histórica em si. São conhecimentos específicos que começam a ser elaborados ainda no século XII. E é interessante colocar isso, porque tudo isso nasce no século que eles dizem que não tem nada. Não há produção de nada. Isso tudo nasce nesse período. As pessoas que vão se interessar por selos, as pessoas que vão estudar inscrições, as pessoas que vão estudar brasões, a história dos brasões, das famílias, elas ainda eram no século XII. O que mais? O estudo sobre as diplomacias, onomástica, que é o estudo sobre os nomes próprios e tal, genealogia, arqueologia, filologia, tudo isso século XII e XIII. Filologia, há um esforço de produção de conhecimento durante o século XII, XIII e XIV. Ou seja, para que isso serve para nós aqui nesse período? Para mostrar que a história, antes de se entender como ciência, como nós vamos chegar lá nessa afirmação, ela vai se misturando com essas outras formas de conhecimento. Uma delas é o filolus, o estudo dos selos, das moedas. Isso tudo vai virar ferramenta para a história. Porém, tem algo que vai se envolver. Isso, arqueologia. Arquitetura. Que vai se envolver, arte. Arquitetura, isso. Tem algo que vai se envolver com a história que nasce no século XVIII. Né? Nasce um grupo de pessoas no século XVIII que vão se dizer mais inteligentes do que o pessoal da Idade Média. Essa galera vai ser chamada de os iluministas. Anderson. Eles dizem que é deles que vem a luz. Diga, quer voltar um pouquinho? Isso. Pode voltar. Eu queria pedir a você que deixássemos os iluministas para a próxima. Vou explicar por quê. Daqui a pouco vai dar 8, eu vou dar aula 8 horas. Entendeu? Tá muito gostoso, mas a gente vai ter que encerrar. Eu só queria ler um comentário do César Manieri aqui, que ele falou que Eric Voegelin de Israel e civilização é estudado na universidade. Não é. Pois é, César. O Eric Voegelin tem uma contribuição histórica e filosófica fundamental, mas no Brasil não é lido, mas é lido lá fora. No Brasil ele é negado e negligenciado, assim como Mises também é negado e negligenciado no Brasil.
Mas, por outro lado, Karl Marx tem a rodo. Você tem até assim, você vai numa biblioteca, você tem 50 livros de Karl Marx, mas você não tem, até repetido, mas você não tem de Eric Fromm nenhuma obra. A não ser por causa de um ou outro professor que vai lá na faculdade e doa um livro. Toma aqui ó, uma coleção de Eric Fromm, toma aqui uma coleção entre outros, de Roger Scruton, entre outros. E a Iraildes colocou, né? Leilane Carvalho é minha sobrinha, escutou a discussão. Amém, glória a Deus por isso. Estamos felizes. Anderson, eu queria acrescentar nessa sua fala o aspecto artístico, né, arquitetônico, as obras de arte, as esculturas, né, tudo isso é um pano de fundo muito claro que mostra a qualidade de produção da Idade Média em relação à Idade Moderna. Aliás, em relação à contemporaneidade. Quando nós vamos estudar a arte moderna e a arte contemporânea, pelo amor de Deus, é só pegarmos artístico musical e compararmos com a produção musical do período. O próprio César tinha dado um exemplo a respeito do quadrivium, que é a fonte fidedigna a respeito desse assunto. Então, eu queria me despedir aí de vocês. Me perdoe, Wanderson, me perdoe a todos, mas eu dou aula 8 horas, Não, preciso mas me assim, organizar. 20 horas, não, 8 horas eu vou dar aula também, eu não olhei o horário, não. É só a palavra 8 horas. Bem, gente, obrigado. Compartilhe o vídeo, vai ser publicado no meu canal do YouTube, no canal do YouTube do Anderson também, tá? Compartilhe com todos. Aguardamos vocês na próxima quarta-feira com esse mesmo tema. Anderson. O mesmo tema. Pronto, gente. Tamo junto. Até quarta-feira. Obrigado, pessoal que participou, os professores que participaram. Tamo junto. Quarta-feira, tamo aí. Valeu. Abração.